Sabe o que é que as batatas fritas, o champanhe e a penicilina têm em comum? Todos são fruto de um erro profissional. Então, eu se calhar começava aqui com uma estatística, chocante ou não, que é que anualmente no mundo morrem 3 milhões de pessoas por erro médico ou falta de segurança nos cuidados de saúde. E isto parece um bocado chocante, acima de tudo, porque tem a ver com a saúde, mas na verdade o erro profissional e o erro em si é uma coisa muito comum e que acontece bastante, e até trouxe alguns exemplos para verem como é comum. Nomeadamente o Titanic. Quem viu, conhecem J.K. Rowling, autora de Harry Potter? Então ela submeteu os livros que escreveu a 12 editoras que a recusaram e que, na verdade, pronto, hoje são a obra literária que são. Isto é debatível. E, portanto, é de facto uma coisa muito comum. E mesmo a penicilina, que foi um exemplo que dei ainda agora, também foi fruto de um erro profissional. Portanto, um farmacologista que não tinha cuidados de higiene adequados e que, portanto, começou a crescer uma cultura de fungos perto de uma cultura de bactérias e ele percebeu que aquele fungo tinha o poder de matar as bactérias e assim se criou a penicilina, que é dos antibióticos mais dados. Às vezes, lá está, não é propriamente um erro, no sentido em que tu até achavas que estavas a fazer aquilo que é melhor, mas depois vem a descobrir que não é uma coisa boa. Mas começava por pedir-vos para esclarecerem um bocadinho o que é isto do erro médico, que nós também ouvimos muito falar como negligência, não é? É o que se calhar vem mais nas notícias, e perceber o que é de facto um erro médico, o que é que se considera um erro médico. Sim, o facto de ser isto da negligência significa, em termos leigos, que é uma coisa que não é intencional, não é? Com vontade de fazer. Portanto, um erro médico, no fundo, é um ato praticado, pode ser por um profissional de saúde, não tem necessariamente de ser um médico, pode ser um enfermeiro ou outro profissional de saúde, que pratica um ato que não está conforme com o estado de arte da medicina, no fundo. Eu acho que isto em medicina é muito mais cinzento. Isso, vocês devem ter, com certeza, uma visão diferente da minha, porque estou muito mais em tribunal, não é? Mas a medicina muda tanto, e mesmo quando vais pesquisar coisas que se faziam há 20 anos, que atualmente já não... Se calhar quando eu comecei a faculdade, ou um bocado antes, dizia-se que os bebés deviam dormir de barriga para baixo, e atualmente é uma das recomendações para evitar a síndrome de morte súbita. E, portanto, há muitas coisas que se faziam antigamente e que achávamos que estávamos a fazer o melhor e que depois se vem descobrir que não é? Mas numa apreciação de um caso em tribunal, aquilo que o juiz vai fazer, não é? Quando vai apreciar o caso, é perceber se perante aquela situação concreta, perante aquele diagnóstico e perante as legis artis do momento, ou seja, as guidelines do momento ou aquilo que é correto naquele momento, tu não podes apreciar um caso que aconteceu num hospital em 2005 à luz das técnicas utilizadas em 2023, não é 2024, porque as coisas evoluíram. Portanto, tu vais apreciar o que era exigível àquele médico naquele momento perante aquele doente concreto e perante aquela situação objetiva. Eu acho que essa noção de guidelines em medicina é muito subjetiva no sentido em que, bem, primeiro tu na faculdade, claro que há muita teoria e aprendes coisas de uma forma muito teórica, tipo deve-se fazer isto, não se deve fazer isto, olhamos para as normas de orientação clínica ou para guidelines nacionais ou internacionais, mas depois nós temos um método de aprendizagem ainda muito focado no, ok, vou fazer o que o meu orientador fazia e quase que não pôs em causa aquilo, não é? Quem te está a ensinar e estás a estagiar com alguém, fazes o que sempre viste fazer. E depois este conceito de leges artis, não é? Que vocês falam muito, que foi uma coisa que eu aprendi mais agora, este conceito de, ok, o que é o mais atual e o mais recomendado para este doente? Não é propriamente claro e é muito cinzento, porque em medicina, mais do que certo e errado, é muito riscos e benefícios. Todas as nossas decisões são, ok, isto é melhor, isto tem mais risco, isto tem mais benefício. Mas não há uma decisão clara na maioria dos casos, não é? Claro que eu sei que tenho uma simples amigdalite, às vezes não é claro se é uma coisa viral ou bacteriana, e tu assumes, é uma decisão empírica e pensas, ok, o risco de eu falhar é maior, portanto eu vou dar, sabendo que se calhar estou a dar e nem era preciso. Mas eu acho que isto torna estes casos muito mais complexos em medicina. Mas não sei como é que é da vossa experiência de tribunal. Mas por isso é que não pode uma coisa que não tem necessariamente o efeito desejado ou que não cura o paciente, isso não são erros médicos, claro. Não é? Portanto, é preciso ver, o médico vai empenhar os seus melhores esforços, os seus melhores conhecimentos, os cuidados que são exigíveis para resolver, para abordar aquele caso, não é? Mas isso pode ser desde que o médico vai adotar comportamentos ou adotar um tratamento ou fazer um diagnóstico que é razoável e aceitável perante aquela situação. Não quer dizer que acerta, ou se não acertar à primeira, isso não quer dizer que errou, não é propriamente errar, não é? Claro, é mais não teres é o errar, errado. exatamente. Sim. Mas o médico também tem sempre o dever, eu acho, de se ir atualizando, não é? Por isso é que há imensos congressos médicos e tudo mais, porque é uma profissão que exige sempre uma constante atualização. É um bocadinho como o advogado,
também tem que ter consciência de qual é que é a lei que está em vigor agora, que lei é que se aplica a este caso. É uma constante atualização que nós temos que ir fazendo, não é? No direito é mais fácil, porquê? Porque apesar de tudo vocês têm uma legislação portuguesa, não é? E vocês têm a lei portuguesa e não vão usar um artigo das leis americanas para defender o vosso caso. Em medicina não é bem assim. Muitos dos estudos que nós temos são em populações americanas ou em populações que são populações muitas vezes diferentes das nossas. E depois, por exemplo, este exemplo dos congressos, tu tens atualmente congressos que são 100% patrocinados por farmacêuticas e têm muita informação enviesada. E para mim é muito fácil tu veres que aquele médico está atualizado, mas que aquelas referências não são propriamente fidedignas e que se calhar está a medicar quando não era para medicar. Portanto, por isso é que eu digo que é uma área muito cinzenta e na minha cabeça um médico ser processado por um erro é uma coisa muito difícil de provar, não é? Porque é tão fácil argumentares, mas há uma guideline que diz mais ou menos isto. Mas eu diria que há muito mais ações intentadas do que condenações depois verificadas. Ações intentadas, que é... Não, há muito mais ações que dão entrada em tribunal, exatamente, que são intentadas em tribunal, do que depois as condenações propriamente ditas, porque o médico, aquilo que tem que demonstrar para não ser condenado é demonstrar que fez tudo de acordo com o que lhe era exigível, ainda que depois a situação, a intervenção, o que quer que seja, não tenha tido um resultado sucesso, indesejado. E não foi por culpa de alguma coisa que ele fez especificamente. Não foi por culpa da sua intervenção que o desfecho não foi bom, não é? No fundo, que aquilo não lhe é censurável. Ok, querem tentar adivinhar quais é que são os erros médicos mais comuns? Têm palpites? É que vocês devem ter provado aquilo que vai para tribunal, que se calhar não são os mais comuns, não é? Pois, o que é que há bastante. Infecções, mas isso não é necessariamente um erro do médico. As infecções hospitalares, está mais do que provado que um hospital ou uma clínica pode adotar todos os cuidados possíveis e exigíveis para evitar infecções e ainda assim verificar-se a infecção. Ou seja, é impossível eliminar o risco a zero de infecções. Não há intervenção nenhuma que tu faças sem risco. Ao contrário, se calhar, de outras profissões, em medicina há sempre o risco de alguma coisa correr mal, não é? Tu passas um paracetamol, que é uma coisa básica, de repente uma pessoa pode ter uma reação alérgica e o teu papel é teres perguntado, e se calhar aquela pessoa nunca tomou e depois há uma reação alérgica, mas tu escreveste no teu registro, perguntei e a pessoa disse que não tinha alergias. Mas eu já vi várias ações judiciais em que está em causa uma infecção hospitalar, portanto alguém que, por exemplo, num pós-operatório ou qualquer coisa teve uma infecção hospitalar e, portanto, a pessoa não teve culpa nenhuma, não é? Não foi, nem sequer foi uma reação do seu organismo, apanhou uma infecção no hospital e o hospital é absolvido porque consegue demonstrar que seguiu todos os protocolos de higienização, de todos os protocolos que eram exigíveis e ainda assim... houve uma infecção, porque de facto é impossível eliminar esse risco. Isso é um risco. Os erros mais comuns são erros com medicação. Tipo interações medicamentosas, dares um medicamento que não podias dar com aquele outro medicamento. Aliás, dizem que afeta 1 em cada 30 doentes dos cuidados de saúde, que é um número relevante. O que eu acho é que a maioria dos doentes nem percebe bem que foi um erro médico. Portanto, eu acho que quando há alguma interação e de repente sentiste muito mal porque tomaste um medicamento que não devias, raramente eu acho que a pessoa pensa, bem, vou ver o médico, pensa, estas coisas acontecem. Pois, se não tiver grandes consequências, se calhar o doente aceita ou não questiona, não é? Claro que sim. E depois os segundos erros mais comuns são erros cirúrgicos. 10% dos erros evitáveis em medicina são em contexto de cirurgia. Isto é que eu acho um bocadinho assustador. Por exemplo, um erro diagnóstico, eu sou médica de família, não é? E é muito mais frequente estes pequenos erros em consulta de medicina geral e familiar, às vezes errares um diagnóstico, só que tem muito menos impacto na vida do doente, não é? É menos grave do que tu operares um joelho que não é o joelho para operar. Depende do dano que especifica o teu erro diagnóstico. Sim. Porque tu podes atrasar-te a fazer o diagnóstico ou errar o diagnóstico de tal maneira que a pessoa acaba por morrer porque não se curou, porque o diagnóstico não foi correto, não é? Isso depois depende sempre. Mas porque a minha grande dúvida com isto é depois também começar a caminhar para uma medicina muito defensiva e de repente teres médicos a pedir imensas taques e ressonâncias e imensos exames para se defenderem um bocadinho da possibilidade de erro médico. Isso, aliás, é muito mais como é o sistema nos Estados Unidos, não é? Mas isso também não é bem o caminho, certo? Isso é um juízo que é muito médico, não é? Se me aparece alguém, eu não sou médico, não é? Se me aparece alguém em consulta com sintomas de dores de cabeça muito intensas, que não passam, nem com medicação, nem tudo mais, se calhar faz sentido fazer um determinado tipo de exame, daqueles de, não sei, de taques sim. Ou deves ter mais uma atitude mais passiva e vamos esperar para ver, vamos mudar a medicação. Pois é, sempre um risco do balanço entre pedir exames desnecessários e alguns até invasivos, não é? E Porque
há as poucos exames. cautelas de pensar não estou a pedir determinado exame e depois de E há repente poucos isto é uma exames não situação invasivos, não é? raríssima. Uma TAC, apesar de tudo, tem radiação. Se é um miúdo de 16 anos a pedir-me. Pronto, claro que há muitos médicos que falam em TACs terapêuticas, ou seja, quase que tu fazes não porque achas que a pessoa tem um tumor no cérebro, mas porque para achas que a vai. descansar, não é? No Sim. fundo. Pois. O problema, o risco dessa medicina é que existe uma coisa que se chama sobrediagnóstico, que é difícil de explicar, mas basicamente todos nós, se fizéssemos exames da ponta da cabeça à ponta dos pés, encontrávamos algumas alterações. O que não quer dizer que elas fossem alterar a nossa vida ou que nos fossem tirar a qualidade de vida ou o que quer que seja. E, portanto, a certa altura, tu fazeres muitos exames também tem este risco de estares a diagnosticar coisas que teriam zero impacto. E diagnosticar implica tratar, intervenções, mais risco de erro médico. Sim, isso é um balanço difícil que os médicos têm de fazer. Exato. Alguns fatores de risco. Eu acho que isto é importante porque, lá está, é precisamente o que nós queremos é minimizar o risco médico e, curiosamente, o SNS faz check em quase todos. O primeiro é a desorganização do sistema e isto é bastante evidente, não é? Acho que é um grande problema. Mesmo vocês estiverem a trabalhar com tudo desorganizado. Claro, se tiveres os papéis todos misturados, os dossiês, não tiveres condições de trabalho, claro que a propensão para o erro é muito maior, não é? Um padeiro que tem a impressora não funciona, não tens acesso à internet para ir ver uma notificação. Isso são tudo... Porque os erros em direito também têm um impacto enorme em... Podem ter. Obviamente que se calhar os erros médicos têm consequências mais graves, mas um advogado, o pior pesadelo para um advogado é deixar passar um prazo de um recurso, por exemplo. Se eu tenho um cliente que foi condenado a 10 anos de prisão, enganei-me e não cumpriu o prazo para recorrer, ele vai preso. Se calhar o Tribunal de Segunda Instância de Relação sempre confirmaria aquela decisão e ele iria na mesma preso, mas nunca vamos saber porque eu não recorri. Portanto, eu perdi a hipótese de o defender e de o absolver. Sim. E, portanto, isso obviamente também é muito grave. Pronto, outros dos fatores de risco são problemas técnicos de sistemas de informação e isto é hiper frequente no SNS, sistemas que não funcionam, computadores que se desligam, registros que se perdem. Por exemplo, os registros para vocês são muito importantes, não é? O processo clínico é essencial num processo judicial de responsabilidade médica, não é? Só que agora imagina, tens 70 doentes, não, 30 doentes numa manhã. Não tens tempo de registar a Sim, às vezes o registro é tipo, tu registas uma coisa mínima para depois ires completar o registro e claro que ao final do dia já não te lembras da mesma coisa. Sim, já não vai ser tão fidedigno se não o completares logo, o processo clínico é o elemento-chave, é uma das provas mais essenciais num processo judicial de responsabilidade médica, porque é a forma que se tem de ir visitar a história e de se ver, claro que depois há a prova testemunhal e a prova pericial, mas a prova documental que corresponde ao processo clínico é o que permite ao tribunal, ao juiz que não conhece nada daquela história, não é? Ir ver, e mesmo às pessoas, porque às vezes tu intentas uma ação e os factos ocorreram há não sei quantos anos, tu tens não sei quantos doentes, as pessoas já não se lembram, se não tens lá escrito o registro clínico. Portanto, o registro clínico, o processo clínico também é uma forma dos médicos se protegerem. Claro, sim, isto acontece muito. Se eu souber, mas eu fiz um exame objetivo e a pessoa não tinha dor de barriga, depois tem ali um registro que não tinha e é diferente, não é? Um dos outros fatores é isto de falha de comunicação e não haver boa comunicação entre os médicos e os doentes. E aquilo que nós já falámos noutros episódios de não explicar o suficiente, e isto mesmo do consentimento informado, eu acho que resolve grande parte também dos erros médicos, não é? Se for uma decisão partilhada e se for uma decisão dos dois, também é mais fácil que as coisas corram bem. A comunicação também tem que ser essencial, mesmo entre os próprios profissionais de saúde, até nas passagens de turnos e tudo, de passarem corretamente as informações para quem vem a seguir, porque isso também acho que pode evitar. Por isso tu vês muitas vezes nos processos clínicos as coisas repetidas, porque, não é? Porque o profissional que vem a seguir, ou o enfermeiro ou qualquer coisa, vai buscar em baixo, copia o que está e para seguir sempre a história. Olhem, mas tenho aqui 3 casos clínicos que quero partilhar com vocês para discutirmos e vermos. O primeiro é o famoso Michael Jackson. Sabem que ele morreu supostamente por um erro médico, não é? Ele tinha um médico, Conrad Murray, que o seguia. Como é que é? Conrad Murray. Mas digam, se calhar é um erro profissional que estou a fazer agora. E ele tomava uma medicação que nem é para induzir o sono, que é o Propofol, que também ficou assim conhecida, aquela substância branca, e o seu médico deu-lhe uma dose letal, à partida porque o Michael Jackson pedia e insistia, e ele morreu na noite em que ele injetou com essa dose. E aqui a questão, eu ouço esta história e penso, ok, mas será que ele estava informado e se foi mesmo o Michael Jackson a pedir? Mas não, claro que não é? O médico devia ter dito que não. Mas vocês como é que avaliam este caso de
do ponto de vista jurídico? Tipo, é claramente um erro médico? Bem, não sei, não é fácil porque o que eu acho é que os casos têm que ser sempre avaliados em concreto e eu não tenho nenhum elemento desse processo, não faço ideia o que é uma dose em excesso. É uma dose em excesso em geral? Isto é um ou... medicamento que nem está indicado para o tratamento da insónia. Mas será que era a insónia que ele queria tratar? Quer dizer, eu nem sei, Sim. é normal, eu nem sequer sabia que se podia administrar Propofol em casa, tipo caseiros. Mas, Achei que pois, era ele uma tinha um coisa mais médico, de ambiente Mas ele se calhar hospitalar, estava não a ser é? tratado em casa, não é? Sim, ele tinha um médico que Mas prestava esses uma pessoa cuidados pode ter e punha... Propofol em casa? Não sabia que isso era legal. Na Não, teoria ele não, não há mas- de se ter em casa, mas o médico é que O médico pode leva prescrever. e pode prescrever E o médico aplicar, pode administrar em Propofol casa. em casa. Há pessoas que são Eu achei que o seguidas e que Propofol fazem era soro para cirurgias e para em... intervenções, E é um não é? anestésico, por isso é que toda a história é estranha, não é? Porque havia ali claramente uma dependência deste Propofol. Pois, mas aí parece que o médico teria o papel ou a obrigação de impedir isso, não é? De nem sequer de não administrar para aquilo, no fundo. explicando que, Sim. ainda que fosse uma insistência do doente. Mas não é? no fundo, se ele tinha um problema de insónias, o erro médico está em tentar tratar a insónia com um fármaco que não é para o tratamento das insónias, não é? Pois, mas aquilo já devia ser um vício nesse. Sim, havia Não ali sei, uma no dependência. efeito que esse- Eu acho que isto é difícil porque cada vez mais tu tens doentes que chegam à consulta e que quase exigem coisas mais do que te pedir a opinião e parecer médico. E aí às vezes fica um bocadinho difícil porque tu pensas, ok, se a pessoa está informada e sabe dos riscos, então Em princípio, a pessoa não vai saber mais do que o médico. sim, Não é? sim, é Pode verdade. O teu estar papel é... hiper informada, mas o médico é que é o profissional de saúde Claro, que e que deve sabe, impor esse- não é? Pelo menos no sentido de tu sabes, por exemplo, que um medicamento não é adequado para aquela situação, ainda que Sim. a pessoa te esteja a pedir, a insistir, não, por favor, receite-me. Mas nós em medicina fazemos algumas coisas, por isso é que eu acho que nisto difere do direito, porque apesar de tudo no direito, claro que há leis que são, não é? Vocês podem interpretar de formas diferentes, mas está tudo muito. Está tudo. Não é? Ou, não, Mais- se calhar não é assim. Mas é que mais em ou menos, medicina, quer dizer, imagina, existe- há coisas. Nós fazemos muitas coisas que se chamam off-label, que é não há nenhuma recomendação específica para dar isto para a insónia, mas sabemos que funciona e então discutimos com o doente e damos. Pronto, isto é Ok. uma coisa que não há nenhuma guideline que te diga que pode ser feito, mas mais Mas ou menos também que não se há, faz. desde que não haja, acho eu, uma guideline que te diz que é uma isto é contraindicação. desrecomendado, exatamente. Ok, pronto. E falado com o doente. No fundo, a tónica está sempre Ele na foi parte da informação. condenado, portanto, O de médico facto, havia foi aqui alguma condenado coisa. aí. Foi. Depois temos um outro caso, que é a mãe de Kanye West, que morreu no dia a seguir a uma cirurgia, era uma mamoplastia mais lipoaspiração, e nunca se percebeu bem se foi só pelas complicações cirúrgicas, se também já tinha ali alguns problemas cardíacos, mas provavelmente também não foi feita uma história boa o suficiente para saber que ela se calhar tinha um risco anestésico grande, etc. E eu acho que este médico também foi... Também foi responsabilizado, condenado. Também foi por- responsabilizado. Mas em Portugal, porque eu tenho ideia, isto acontece mesmo, os médicos, a maioria das vezes eu tenho ideia que os médicos que acaba por não lhes acontecer nada, ou seja, são avisados, mas Não, que... é que- quer dizer, no fundo há duas vias de tu responsabilizares alguém, seja um médico ou qualquer pessoa, por um erro ou por uma conduta ilegal, ilícita, que pode ser a via civil ou a via criminal, não é? Na via civil aquilo que tu vais fazer é provar, demonstrar em tribunal que aquela pessoa agiu mal, não é? Agiu ilegalmente, que teve culpa e que te provocou um dano e que há aquilo que se chama que é um nexo de causalidade entre o Foi o facto que tu que foi fizeste praticado e o dano que te foi causado. E, portanto, aí vais pedir uma indemnização. Pronto, e existem, claro, condenações de médicos ou de hospitais a pagar indemnizações a doentes quando se prova que houve um erro médico e que esse erro médico era evitável. Não é? Aí há condenações de médicos e de hospitais a pagar indemnizações. Muitas vezes são absolvidos porque lá está, conseguem demonstrar que não existiu erro médico, ainda que o paciente não tenha ficado satisfeito ou que o resultado E não depois tenha isto, sido positivo. em tribunal há sempre algum médico, porque não é, para avaliar se aquilo devia ou não ter sido feito, a partir de não há alguém com formação em direito que vai decidir, não é? Há sempre algum perito ou Claro, alguém médico... os juízes também não têm formação médica, nem os advogados, não é? O tribunal, em princípio, deve seguir a conclusão do parecer médico-legal. Pode não o fazer, mas nesse caso tem um dever especial de fundamentação e deve, em princípio,
contrariar esse parecer com um outro parecer que peça a outra entidade diferente. Ou seja, há sempre uma parte da prova, além da prova testemunhal. Imagina, o médico é intentado, apresentado uma ação contra o médico tem as suas testemunhas, o doente tem as suas testemunhas, juntam documentos, o processo clínico, etc. Mas geralmente nestas ações há sempre a prova pericial, que é o quê? Vai haver uma perícia ou vai haver um conjunto de peritos, o tal Conselho Médico-Legal, que vai avaliar aquela situação com tudo, não é? Com a situação à data, o que é que o doente apresentava, e então vai ajudar, tem que contribuir para a decisão do juiz, não é? E vai dizer, o Conselho Médico-Legal vai apreciar se houve ou não uma violação dos deveres a que o médico estava... Sim, vão ter por base os consensos todos, as guidelines, essa informação toda. Bem, o último caso é um caso nacional. Não sei se lembram de um ecografista que não viu que o bebê não tinha cara, seguiu a gravidez toda de uma senhora e depois o bebê nasceu sem parte do rosto e nunca em nenhuma ecografia se viu isto. Mas pronto, este aqui acho que foi mesmo considerado aquilo que tu dizias, não é? Da negligência grosseira, porque é uma coisa que na teoria se devia ver... É uma coisa isso é um erro que é manifesto, é uma coisa que é evidente. E, portanto, era exigível àquele médico que ele tivesse percebido que aquele bebê não tinha cara, não é? No fundo é isso. Pois o médico, aliás, veio a ser, isso é público, não é? Veio a ser expulso da ordem dos médicos porque, no fundo, isso é um erro que não é aceitável, não é admissível, não é aceitável de... Sim, e quer dizer, se nós pensarmos, não foi o erro que fez com que a criança ficasse sem cara, não é? Portanto, o que é preciso perceber? É preciso perceber que, a partir do momento em que tu detectas que na ecografia, e que era detectável, segundo aquilo que eu percebo, não conheço o caso concreto, mas é o que se diz, que era detectável, que a criança não tem cara, há determinadas opções que os pais podem tomar e, acima de tudo, também se podem preparar para o que a vida deles vai passar a ser. Eu acho que no meio de tanta confusão, e isto até me leva à próxima pergunta, que é de quem é que é a responsabilidade? Porque no caos do SNS, por exemplo, o que eu sinto é, muitas vezes, o erro médico é potenciado pela exaustão dos profissionais de saúde, pela falta de recursos. Quando eu tenho muito mais doentes e tenho menos tempo para os ver, é mais fácil eu não conseguir fazer um exame objetivo completo, eu não conseguir ouvir as queixas, e tudo isto, acho que às vezes dos médicos também há uma certa frustração que é um bocado, bem, mas eu com estas condições eu não consigo fazer melhor, não é? É como a um radialista não darem um microfone, darem tipo um iPhone e dizer, bem, agora faz um programa de rádio inacreditável. É difícil, porque claro, não tens recursos. Aí em princípio, nessas circunstâncias que estás a descrever, aí o erro do médico em princípio é propiciado, ou parece que tem origem num funcionamento anormal do serviço, não é? E aí quem deve ser responsabilizado é o hospital, que é o Estado, não é? Nos hospitais públicos, e não o médico. Não é? A menos que seja, claro, um erro grosseiro, com culpa grave do médico propriamente dito, daquele médico concreto, não é? Claro. E não por uma questão de falta de meios, ou falta de material, ou falta de instrumentos. Sim, eu digo mais isto porque nós sabemos que o erro está muito associado ao burnout e à exaustão profissional, que é uma coisa cada vez mais comum e na profissão médica especificamente. E se calhar por isso é que tantos médicos também se revoltam, porque de repente sentes-te responsável por, não é? De repente estamos a passar análises, mesmo isto, não é? Há doentes que me mandam análise e eu tenho que estar a passar uma a uma para o sistema e para o computador. Isto é um bocado... O tempo que eu perco nisto é tão fácil eu de repente trocar um 3 por um 4. Claro que eu sei que isto não devia acontecer, mas é muito fácil porque o sistema não está organizado para que se diminua o erro médico. E eu acho, por exemplo, a inteligência artificial nisto é capaz de ajudar no sentido em que eu ter esta parte burocrática toda mecanizada é capaz de ser bastante... Sim, idealmente as análises deviam aparecer... Quer dizer, se fizeres, por exemplo, mas se fizeres as análises, se calhar num hospital privado, onde vais e depois vais ver o médico do hospital privado, o médico tem acesso às tuas análises e estão lá, e não foi preciso alguém estar a pôr os... Sim, deve ser uma coisa mais automatizada, não é? Sim, não, e agora cada vez mais, mesmo no SNS, já te aparece e já consegues aceder. Mas claro que todas essas coisas são fatores que propiciam o erro. Mas por isso é que, atualmente, imagina, se eu for a uma consulta e achar que fui alvo de erro médico, fizeram uma coisa mal ou não me pediram umas análises que deviam ter pedido, como é que se processa uma queixa? Como é que eu posso exercer os meus direitos? Depende. Primeiro, há bocado a Luísa falou da ação civil, mas depois não acabou porque, além da parte civil, tu também podes fazer uma queixa-crime. Portanto, se achares que essa conduta lesiva... Mas qual é a diferença aí? Tipo, é reportar a pessoas diferentes? É fazer queixa a pessoas diferentes? Ou é o tipo de queixa? Fundo, o crime vai ser tratado nos tribunais criminais. Okay. E a parte civil
Podes fazer também um pedido de indenização civil na parte criminal, mas se quiseres só fazer um pedido de indenização civil, ou seja, receber dinheiro para te compensarem pelo dano que tiveste, é nos tribunais civis. Se for contra enfim, um hospital de público, vai ser nos tribunais administrativos. Mas no fundo, envias para sítios diferentes, são canais diferentes de queixa. E também assim, a Ordem dos Médicos aqui também tem um papel, não é? Eu também posso reportar à Ordem dos Médicos que acho que alguma coisa falhou Ordem e dos Médicos e isso pode dar origem a um processo disciplinar contra o médico. Mas a vossa experiência são coisas que acontecem ou é mais... Acontecem, sim. Sim, em termos de, eu acho que no público também há muito menos tendência a fazer queixa do que no público. As pessoas têm um bocadinho a perspectiva de, bem, é o que é, não me vou queixar. Pois, as pessoas já não estão à espera de tanto. Sim. Eu acho que no privado... Já foi bom operarem. As pessoas exigem mais do privado, porque no privado, em princípio, no privado o que acontece juridicamente é que tu estás a celebrar um contrato, não é, de prestação de serviços com o médico ou com a clínica privada. Quando tu estás a ir ao Estado, a um hospital do Estado, tu vais e calha-te um médico qualquer e as pessoas também não... Eu acho que não têm as mesmas exigências muitas vezes de que porque não estão a pagar quer dizer, estão porque pagamos impostos, não é? Mas não estão a pagar... Não estão a contratar aquele serviço diretamente com aquela pessoa específica, não é? Como é que acham que podemos diminuir o risco de erro? É um bocadinho isto, não é? Comunicar, condições laborais também. Sim, as condições de trabalho. Sem dúvida, mas eu acho que uma das coisas essenciais é o tema do consentimento e da informação que é prestada pelo médico ao doente, porque os tribunais já vão entendendo que tu até podes, não é bem, tu podes errar, mas pode acontecer. Sim, se tu explicares a um doente, por exemplo, que numa determinada intervenção há o risco de acontecer isto, por exemplo, de lesionares um nervo ou qualquer coisa, que é uma coisa que obviamente não é desejável, mas desde que tu informes o doente que aquilo é um risco dessa operação, lesionar-se quando estás ali a cortar qualquer coisa ou fazer qualquer coisa, lesionar-se, tu informaste o doente desse risco, em princípio estás a excluir a ilicitude e podes... Mas aí não estás bem a diminuir o erro, estás a diminuir a tua responsabilidade, sim, não é? É verdade. Diminuir o erro se calhar é mais teres equipas multidisciplinares mais completas, por exemplo, haver mais formação, haver muita comunicação entre os médicos. Nós temos uma mini cadeira de medicina legal no curso, que eu também acho absurdo, não é? Há imensa coisa que eu não sei sobre responsabilidade médica que eu não sei, nunca tive cadeiras sobre isto, não sei como é que se processa, não sei bem pelo que é que me podem processar. Isto também é um caminho que se tem de fazer, não é? Que é haver formação nos médicos para isto. Eu acho que faz todo sentido. O mais engraçado ou não é? É que a maioria das especialidades em que há mais risco são as que fazem turnos maiores, tipo cirurgia, ortopedia, e isto é um bocado assustador. De repente, quem te está a operar não dorme há 48 horas. Tu quererias ser operada por alguém que não dorme há 48 horas? Ou mesmo, imagina, tu ires a julgamento, tu ires defender alguém em tribunal e não dormires há 48 horas, não é? Se eu não dormir há 24 estou completamente incapaz, então pronto, acho que esse é um bocadinho assustador. Mas é isto, acho que é um bocado comunicar e depois saber que às vezes, e há alguns erros, vêm coisas boas, como as batatas fritas, que eu disse, não sei se sabem. Como o champanhe, não é? E como o champanhe. E isso leva-me à minha recomendação de livro. Vamos para as recomendações? Esta é a melhor recomendação que eu tenho a fazer de todos os episódios, que é um livro que se chama Benditos Erros. E foi de onde eu tirei estas estas histórias todas, de coisas que correram mal, mas depois nos trouxeram coisas boas, como foi o caso da batata frita. Bem, para mim é uma coisa boa. Batata frita também é um erro na dieta. Sim, também é um erro, ou não é? Para a saúde mental pode não ser. Não, mas pronto, tem histórias interessantes. Acho que é bom para ler a crianças, ou não, eu achei muito curioso. É um livro que se lê muito facilmente e tem, para além destes, tem uma data de factos interessantes. Tipo, os raios-x foram um erro. Corante sintético, e não vou dizer mais para lerem. Comprem o livro. Comprem o livro. Olhem, eu trago um bocadinho mais técnico do que o teu, que é a perda de chance na responsabilidade civil do médico, e que era um bocadinho aquilo que nós falávamos há bocadinho, de um atraso ou um erro de diagnóstico. Como é que se o médico pode ou não ser responsabilizado por esse atraso ou por esse erro? No fundo, isto é uma tese desta Bruna de Sousa que fala sobre isso. É um livro um bocadinho mais técnico, quando mas que eu acho que representa o perder uma oportunidade de... Exatamente, sim. Pois, porque isso também isso também é... Que Então, atrasa-te o tratamento, porque te diagnosticou tarde demais, e isso pode às vezes ter uma implicação, enfim, fatal, não é? Se calhar perante aqueles sintomas eu devia ter logo pedido análise, porque não ter pedido atrasou um diagnóstico que tratado mais precocemente teria sido... Não quer dizer que tivesse necessariamente sucesso, mas ou não se sabe, mas perdeste a chance de teres tido essa oportunidade. Não tens a certeza de que se aquele diagnóstico tivesse sido feito assim, que a pessoa teria sobrevivido, mas...
É uma profissão ingrata, porque... Muito ingrata. Porque quando... Por acaso Sim, eu é lembro na preciso ter primeira... vocação. Na primeira... Pá, uma das primeiras aulas de História da Medicina, eu lembro de uma professora nos ler um texto que era: na medicina, quando tudo corre bem, estás a fazer o teu trabalho, mas quando alguma coisa corre mal, és um monstro e acabou a tua carreira. É um bocadinho isto, infelizmente. É preciso ter força para ser médico. Portanto, eu trouxe este breve livro, que, como veem, que é curto. Eu li ontem à noite. Sim, numa tarde. A História da Medicina, uma introdução escandalosamente breve, é como se chama. Tenho de ler, quero ler. E recomendo. Pronto, é isto. Espero que errem bastante, mas erros que não ponham em risco a vida de ninguém e que saibamos aprender com os nossos erros. Que sejam erros benditos. Exatamente. E agora, no próximo episódio, voltamos a falar. Certamente falaremos de erro médico, que eu acho que é uma coisa sempre comum, não é? Infelizmente. Transversal.